Em 1120, um grupo de cavaleiros decidido a levar uma vida de oração e pobreza radical se apresentou ao rei e ao patriarca do Oriente para cumprir uma missão que era defender a Terra Santa e os peregrinos cristãos dos árabes muçulmanos. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e fica com a gente até o final do vídeo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A origem dos Templários só pode ser entendida a partir da história das Cruzadas, as investidas militares realizadas para salvar o Oriente, em especial os lugares santos, das mãos dos muçulmanos. Quer saber mais sobre esse assunto? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Tudo começou com o Concílio de Clermont, em 1095, quando o Papa Urbano II convocou a cristandade à retomada de Jerusalém. Vamos tomar Jerusalém, né? O empreendimento foi um sucesso, mas ao invés de devolver o território de ultramar ao Império Bizantino, os cruzados, que se consideravam traídos pelo imperador Aleixo, fundaram para si o Condado de Edessa, isso no ano de 1095, o Principado de Antioquia em 1098, o Condado de Trípoli em 1102 e principalmente o Reino de Jerusalém em 1099. Toda a faixa do mar do chamado Crescente Fértil ficou sob o domínio latino. O fato é que esses territórios impediam a comunicação entre os povos muçulmanos, os turcos otomanos ao norte, o Califado de Bagdá na Arábia e o Califado Fatímida no Egito. A princípio, como não havia fortes alianças entre eles, isso não representou um perigo eminente aos territórios latinos. No entanto, os constantes assaltos sofridos por peregrinos no caminho da Terra Santa indignavam os cristãos do Ocidente. Em um episódio que ganhou grande repercussão na época, 300 peregrinos, em sua maior parte de origem germânica, foram brutalmente assassinados enquanto se aproximavam de Jericó, às margens do Rio Jordão. Em 1120, em resposta ao pedido de ajuda do rei Balduíno II de Jerusalém, um grupo de cavaleiros disposto a uma vida de sacrifícios se ofereceu para proteger os cristãos na Terra Santa. Os pobres cavaleiros de Cristo, como eram chamados, encarnavam duas realidades aparentemente contraditórias: a vida militar, com suas batalhas e desafios físicos, e a vida religiosa, com suas austeridades e muitas orações. Hugo de Pens, seu primeiro líder, viveu com os primeiros cavaleiros uma vida de extrema pobreza. Por concessão de Balduíno, passaram a morar na mesquita de Al-Aqsa, onde foi construído o Templo de Jerusalém. Dos primeiros anos da sua fundação, porém, é preciso ser honesto e reconhecer que muito pouco se sabe. Sabemos que teorias mirabolantes que associam os templários a um arquivo secreto, com uma sabedoria escondida no antigo templo de Salomão, não passam de invenções fantasiosas de grupos gnósticos e esotéricos. Não se tem notícia dos primórdios dessa ordem justamente porque, durante os seus 10 primeiros anos, os templários não fizeram nada de extraordinário. Foi só a partir da ação e pregação de São Bernardo de Claraval que a ordem começou a ganhar força e prestígio. Não se pode ignorar a grande influência que esse doutor exerceu na igreja medieval. Suas pregações reuniam multidões e o abade era aclamado como santo ainda em vida. Convencido por Hugo de Pens da importância dos Cavaleiros de Cristo, São Bernardo apresentou a causa dos Templários ao Papa Honório II, que no Concílio de Troyes, em 1129, aprovou oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Em seu escrito intitulado Do Louvor da Nova Milícia, Bernardo de Claraval ainda colocou os fundamentos espirituais da ordem, além de ressaltar a vocação específica a que foram chamados os cavaleiros do templo. Mostrou
teologicamente que as funções do guerreiro e do religioso não são incompatíveis. Enquanto um luta espiritualmente contra os seus vícios internos, o outro trava uma guerra externa contra os inimigos de Cristo. Então, a ordem começou a receber numerosas doações e vários combatentes passaram a integrar as suas fileiras, em grande parte nobres, já que o aparato militar era de alto custo. Embora algumas pessoas não aceitassem os templários, eles foram um grande sucesso, já que a sociedade da Idade Média, assiduamente religiosa, dava grande incentivo moral e material à ação de proteção e defesa dos lugares santos. O primeiro selo da Ordem dos Templários traz a imagem de 2 cavaleiros sentados no mesmo cavalo. Muito se especula acerca do significado dessa figura. Já foi dito que fazia uma referência à pobreza dos cavaleiros, que não tendo animais suficientes, tinham que partilhar o mesmo cavalo, e até a acusações de homossexualismo. Esse símbolo também foi associado. Porém, para a historiadora Bárbara Fraley, que trabalha no arquivo secreto do Vaticano, o selo faz alusão aos personagens Rolando e Olivier, do famoso poema épico A Canção de Rolando. Na história, Rolando, parente de Carlos Magno, e Olivier partem para combater os sarracenos na Península Ibérica. Os dois são um misto de coragem e prudência, bravura e sabedoria, virtudes necessárias para um bom cavaleiro templário. Ao mesmo tempo, as suas características se encaixam precisamente no programa de São Bernardo de Claraval para a ordem, a ousadia e o destemor de Rolando e a capacidade de Olivier de controlar as próprias paixões. Na verdade, a história mostra que desde o começo, os templários precisarão se dividir. Os mais sábios e prudentes ficarão na Europa, cuidando da parte técnica e burocrática da ordem, digamos assim, que era de arrecadar doações e fundos, manter uma relação diplomática com os reis, etc, etc, etc. Enquanto os corajosos e fisicamente aptos partirão ao combate no Oriente. Com o tempo, a ordem crescerá a ponto de superar o próprio poder real. Nos séculos XII e XIII, com os estados nacionais ainda em formação, os príncipes tinham certa liderança, mas dependiam muito de seus vassalos. Além disso, com o voto de pobreza que faziam os cavaleiros templários, as arrecadações e depósitos recebidos pela ordem ficavam tão somente para a instituição, que passava a administrar tesouros maiores que os dos reis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer a origem dos templários? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou dessa história, ok? Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe seu like para nós, tá certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!